Beleza, então, pessoal, estamos gravando aqui, estamos dando início aqui na reunião extraordinária, 1º de 2025 do Condema, com um tema único, que é a prestação de contas do Fundema de 2024. Ela acabou de ser avaliada pela Câmara Técnica, que já está aprovada. Então, a Câmara Técnica já deu a aprovação das contas, que é uma aprovação prévia, certo? E agora a gente vai apresentar aqui para o Conselho, para os presentes. Já dado início, já estamos com 30 minutos de início pelo horário previsto, e aí nós já temos aqui o quórum mínimo de 3 conselheiros. Então, eu, a secretaria, a Nayane e o Pedro, já contempla 1/3 do conselho. Então, a gente pode dar como aberto já a extraordinária. Já estamos gravando. Agradeço a presença de todo mundo. Bom dia para quem ainda não tinha falado. Como estava todos já estavam na Câmara Temática, menos o Murilo. O Murilo já tem acesso aí, né, ao quadro de gastos, né, de 2024. E como são praticamente os mesmos representantes que estavam na Câmara Temática, eu pergunto para o Murilo se você quer trazer alguma pergunta, se você tem alguma dúvida em relação aos gastos. E a gente pode também trazer o que foi conversado entre a Câmara. Beleza. Ô, Fê, as considerações que eu tinha, Aham. eu tinha feito lá no grupo, né, em relação às Sim. dúvidas que teve. Daí, assim, eu só queria fazer um adendo, assim, que na última reunião, né, Só um minutinho, Murilo, que eu vou botar o áudio no meu celular aqui, porque... Ou então, deixa eu ver. Teu tem áudio aqui? Eu vou fechar meu áudio aqui do computador e vou botar no da Alessandro. Pode falar, Murilo, por favor. Tá. Não, só uma questão que ficou para mim, porque a gente estava comentando sobre, né, a questão de eu ter feito os questionamentos lá no grupo, e daí o representante da Recicle Alto Súria, ele fez uma fala falando que, assim, que é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, podia ter perguntado direto para mim. Eu queria deixar claro, assim, que o conselho, o grupo do conselho, assim, é um espaço legítimo para ter essas discussões. Então, se a gente for ter conversa assim entre um e outro, então não precisa existir o conselho, né? Então, o conselho é o lugar de ser feito esses questionamentos, esclarecimentos. E não é porque a gente está perguntando ali um esclarecimento que a gente está duvidando de alguma coisa, de alguma questão, assim, né? É justamente para esclarecer, porque em relação ao contrato da Recicle Alto mesmo, por exemplo, ele estava num valor, né, de 35 mil lá, tal, se eu não me engano. Daí teve um mês que foi pago 60 mil, e deu os outros depois voltou para 51. Então, eu queria entender até, assim, porque esse contrato, ele se refere à gestão dos resíduos na Vila de São Jorge. E eu sei que é histórico lá, assim, a requisição da Reciclado para aumentar esse recurso, que eles alegavam que não dava para cumprir o contrato, né, em toda a sua integridade, assim, que tinha lá as questões, né, de educação ambiental, de ter o gari na rua, pela falta de recurso. Então, teve uma ampliação do recurso, né, só que não teve ampliação da equipe, sabe? Então, a gente tem lá em São Jorge ainda, hoje, uma deficiência de equipe, sabe? A questão do gari da rua, da roçagem. Então, lá na área de transbordo, o Léo fica sozinho, então o próprio Léo que faz também a roçagem. Então, tem essa deficiência de equipe que ela ainda está até hoje, né? E então teve o aumento, só que não teve o aumento da equipe. Então, por isso que eu questionei se teve um novo contrato, né, em relação a essa questão da Recicle Alto, para a gente entender mesmo, sabe, assim, o que está acontecendo e tal, porque outras pessoas também já me questionaram sobre isso, assim, né, essa necessidade de ter o gari e tal, a própria agora secretária, né, de administração da Vila de São Jorge, eu sei que ela está requisitando também essa ampliação da equipe, sabe? Então, para a gente esclarecer aí como que ficou, né, em relação ao contrato,
que está previsto, se tem a previsão de equipe, e também eu queria entender, assim, mas o senhor não está aqui, eu acho que é outra oportunidade, se vai ter esse aumento da equipe mesmo, sabe? E daí entender também por que um mês só pagou 60 e os outros depois voltou para 51. Essa aqui ficou minha dúvida, assim mesmo. As demais foi esclarecida lá, né? O Ismael esclareceu. E daí, em relação à coleta de ossos, assim, é uma novidade, né? Eu pensava que essa responsabilidade seria dos geradores, né? Tipo, dos donos de açougue, dos donos de supermercado, que eu sei que em alguns casos os próprios, né, geradores do resíduo têm que pagar para destinar. Eu vi aqui alguns municípios, né? E daí eu sei que, assim, para entender que esse resíduo é uma fonte de matéria que tem um valor agregado, né? Hoje em dia, a farinha de osso, tudo isso tem um valor agregado, e se tem a possibilidade da gente futuramente aí ter uma graxaria no município também, né? Para beneficiar esse material aqui, né? Porque talvez com esse valor que está sendo pago, a gente pode investir no equipamento de graxaria, que deve ser em torno aí um palpite aí de uns 500 mil e tal. Então, assim, se tem essa previsão também de ter uma empresa de graxaria aqui, de investir num equipamento desse, para beneficiar esse resíduo e gerar um valor agregado, né? Estando investindo, enfim. Foi essas dúvidas que eu tive. Beleza. Não. É melhor usar só o de lá. De lá para cá, é melhor usar. Falar do tipo lá também. Tá escutando, né, Murilo? Tô na escuta. Agora, beleza. Não, sim, vamos começar a entrar para. Vamos escutar, falar de trás para frente. Como eu tinha falado aqui na reunião da Câmara, e falei lá em relação aos ossos, né? Inicialmente, a gente precisava dar uma solução a esse problema, que ele é histórico, e esse material todo ia para o lixão. Nós estamos trabalhando na política, inclusive, é até importante falar, nós estamos trabalhando na política dos resíduos sólidos no sentido de grandes geradores, da responsabilização dos grandes geradores. Porque o pessoal tem que entender que não é só uma questão que a gente acha ou quer, é uma questão da legislação, né? E temos que fazer ela cumprir aqui. Então, no início de problema, para a gente tirar esse material que estava indo para lá, foi feita essa experiência com o serviço. Aos grandes geradores, conforme a gente for implantando essa política agora, a gente vai transferir essa responsabilidade. Não é transferir, vamos imputar a responsabilidade a quem tem. E vamos criar uma norma local para isso. Estamos trabalhando nisso, inclusive. Está aberto lá, embaixo na Procuradoria, né, a regulamentação local da situação dos grandes geradores. Né. Ter aqui uma empresa que beneficie esse produto, eu acho importantíssimo. A gente precisaria de um parceiro interessado a fazê-lo. Para a gente fazer isso direto pela administração, eu acho meio complicado. Mas se a gente tiver o contato de parceiros, e por isso a gente, se tiver o apoio de se conhecer alguém, ou alguém aqui ligado ao conselho, né, que conheça alguém que desenvolva atividade dessa natureza e queira investir para isso, com potencial de pegar a região também, vai ser, para nós, interessantíssimo. Acredito que a gente consiga apoiar essa medida. Então, inicialmente, começa porque a gente tem que tirar esse material de lá. E dentro da cadeia produtiva, dentro do pensamento do encerramento dos lixões e da política de resíduos sólidos, o que tem que ir para o aterro sanitário, de fato, é o rejeito, que é inaproveitável. E nesse caso, perdão, tem um carro que está dando a porta? Não, é um. Perdão, tem um veículo aqui fora com barulho que atrapalha. Então, dessa forma, tudo que puder sair da condição de lixo, vamos chamar assim, daquele resíduo sólido, que seria levado para o aterro sanitário, para dar uma destinação, que ele continue, que ele se transforme em um novo produto, que possa gerar emprego e renda,
a gente está caminhando no rumo da política nacional de resíduos sólidos, que é onde a gente quer chegar. Então, inicialmente, estimulando a criação desse serviço, a implantação desse serviço, essa sistemática, ela inicia assim. Mas, com a política do grande gerador, a gente vai encaminhar e distribuir isso para o local certo. Tá? Então, se tivermos aí alguém com interesse de investir em Alto Paraíso para criar aqui uma estrutura de beneficiar esse material, vai ser muito bem-vindo. Vai ter as questões ambientais que vai ter que observar. Né? Então, tem as condicionantes para funcionamento dentro do nosso território que é sensível. Observado isso, sendo específico, acho que a gente tem que apoiar, sim, que essas iniciativas do PRAC. Com relação à reciclagem, de fato, que nós tivemos um contrato, como eu falei, para 2024. O 2023 vinha com a defasagem geral, porque a reciclagem não atende só lá em São Jorge, ela também tem um desenvolvimento de trabalho na sede do município. E o trabalho na sede do município teve um momento bem interessante de volume e de atendimento. Então, isso necessitou aumento de pessoal também aqui na sede do município. Né? Então, essa situação fez com que a contratação do 2024 tivesse um ajuste de valor. Para São Jorge, também. Para São Jorge, isso também. Agora, São Jorge, conforme o calçamento, conforme a infraestrutura foi sendo dada, né, vem surgindo e reiterando a necessidade do aumento do atendimento lá, conforme a Jaque já está conversando aqui com o Luiz e com a equipe, para a gente traçar o plano de trabalho de 2025 com todas essas condições necessárias para melhor a gente fazer o atendimento de São Jorge. Óbvio, tem um ajuste de serviços e valores a fazer, mas a gente precisa da definição do plano de trabalho da forma precisa para 2025. Aquele mês, o primeiro mês de 2024, cujo valor ele se apresentou um valor maior, porque nós tínhamos ações iniciais sendo adotadas no âmbito da reciclagem para um trabalho mais específico dentro da questão da educação ambiental também. Mas como essa questão foi rediscutida, redimensionada, voltou o valor que nós tínhamos para os serviços que já estão na realidade. Não dá nem para... Perdão, porque a roçadeira está aqui na frente. Não dá nem para reclamar, que você reclamar, eles vão embora, que volta mais. Então, nesse contexto... tranquilo, Ismael, está dando para ouvir. Os meses posteriores foram organizados na medida daquilo que efetivamente estava sendo continuado. E aquele início que foi de pensamento e trabalho foi suspenso ali naquele momento para a gente replanejar e remanejar isso lá na frente. Né? Então, as medidas iniciais, os empenhos de pessoal e tudo dentro de uma proposta, no mês de abril ainda aconteceram. Quando a gente reorganizou para manter as atividades que estavam sendo feitas dentro da reprogramação de valor inicial, né, que a questão da educação ambiental se desenvolveria na secretaria, os valores, então, foram pagos pelo que efetivamente continuou sendo feito. Entendeu? Então, por isso que tem aquela diferença. O contrato foi renovado para 2025, dentro do valor maior, já prevendo um ajuste na necessidade de serviços, dentro do que já está sendo realizado. E havendo a necessidade, por mais por conta de São Jorge, da implementação de outros serviços, nós temos a possibilidade de ajuste financeiro para cobrir a necessidade de São Jorge da forma que ela precisa. Foi isso que aconteceu. Perfeito, Ismael, muito agradecido. Ficou entendido aí. E daí eu torço para que isso, assim, né? Eu acho que o trabalho que a Recicle Alto faz, assim, é essencial. E eu torço, assim, para que tenha, assim, essa valorização, né, dos prestadores de serviço que estão ali, né? O Léo, principalmente lá em São Jorge, nessa linha de frente, né? Eu quero ver ele ganhando bem, satisfeito, tendo ali companheiro para ajudar ele. E, assim, né, que a prefeitura proporcione essa estrutura, né? Para dar essa condição de trabalho, porque eu acredito que ali em São Jorge, a gente ainda tem esse potencial ainda que está pouco desenvolvido de transformar lá numa referência de gestão de resíduo, né? Porque ali é como se fosse um condomínio pequeno, né?
Então, acho que assim, essa ampliação da equipe ali é essencial, assim, né, para qualificar ainda mais o trabalho, né? E até, principalmente ali no combate das exóticas, né? A gente tem muita exótica ali que na beira ali do Preguiça, principalmente, que precisa estar sendo feita uma manutenção constante para não ficar propagando semente e invadindo ali, né, a área do Parque Municipal, do Parque Nacional, consequentemente, né? Então, essa roçagem, esse serviço de poda ali, também é uma necessidade de conservação ambiental, né? Pela Vila de São Jorge ali, está nesse espaço muito sensível, né? Beirando ali o Parque Nacional. Então, assim, tendo uma pessoa dedicada só para roçagem, só para poda e tal, tendo uma pessoa lá ajudando o Léo, uma pessoa só por conta de ser o gari mesmo, assim, de manter a rua limpa, né? Eu acho que isso é essencial, assim, para a qualidade, né, do meio ambiente, de vida dos moradores, e principalmente assim, no aspecto, né, de receber bem ali os turistas, né, tudo. Então, eu acredito que com esse recurso, assim, né, é possível estar dando essa condição, assim, né, ampliar ali o número de funcionários, pagar bem eles e tudo, para que tudo flua bem. Isso eu tento sempre mantendo, assim, né, essa sustentabilidade financeira da Recicleauto também, né, para fazer o trabalho da melhor forma possível. Então, acho que esse recurso, assim, é bem investido, né, dentro do Fundema, acho que é um dos principais, assim, e dentro dessa estrutura, né, entendendo que a coleta de resíduos de Alto Paraíso já é pela infraestrutura, né, então isso é um pouco delicado, assim, então tendo a Recicleauto ali na linha de frente, eu acho que dá para criar um modelo mesmo, assim, de gestão de resíduos, tá? Na Vila de São Jorge, com a gestão da Recicleauto, né, e daí sobre a grajaria, aí eu vou pesquisar mais, assim, eu não conhecia muito essa área, e eu fiquei feliz, né, que passou a ter também essa coleta, assim, porque gera um dano, né, assim, jogar osso lá e tudo, assim, é uma coisa horrível, assim mesmo, né, e daí essa necessidade aí de qualificar também esse material, assim, que daí pode reverter para os próprios agricultores, né, fazer essa cadeia e fechar esse ciclo e retornar para ser insumo, né, então vou estar pesquisando mais aí a respeito também, e no mais, assim, eu tô contemplado. Só essa parte de educação ambiental também, que daí depois eu queria entender, né, como que o que está sendo pensado também, se vai vir material, porque eu sinto essa necessidade de material, vídeo, panfleto, cartaz, assim, eu sinto falta de material visual mesmo, sabe? Para a gente trabalhar, assim, essa questão dos resíduos, de separação. Então, se está sendo previsto aí dentro desse orçamento, essa confecção de materiais, de campanhas, eu acho que isso tem que ser uma coisa permanente, assim, né, do Fundema. O Luiz queria falar alguma coisa? Eu vou só completar aqui. Será que tá pegando minha voz aí, ou Ludmila? Tá pegando. Tá, Murilo. Aí, no caso, a gente tem duas situações, né, do que vai ser feito para 2025, né, mas a questão aqui dessa reunião é de 2024, né? Em relação à educação ambiental, teve uma funcionária que foi a Vitória, que ela é contratada como missionada, né? E ela teve atuação durante todo o ano, se não me engano, foi durante todo o ano, né? Aí pronto, julho para frente. Aí eu combinei com ela, ela já deixou um relatório aqui para a gente, que a gente vai compartilhar no grupo, e eu vou combinar com ela uma apresentação também das atividades que foram feitas em 2024 e do planejamento de 2025. Tá? A gente estava tentando entender aqui, então vai ser feito das duas formas, vai divulgar o relatório de 2024 e numa pauta para uma ordinária do Condema, a gente vai apresentar o planejamento de 2025 e trazer essa questão para ela também da atuação tanto em escolas como jovens e crianças, mas a importância da educação ambiental para adultos, já diretamente do que já acontece da atuação da população adulta já, né? Aí, Murilo, você vê, nós já vimos desenvolvendo ações de educação ambiental no âmbito da secretaria, mas para a gente fazer um planejamento mais amplo, dentro dessa ideia de planejamento mais amplo, que não seja voltado especificamente
para o setor de educação municipal, nas escolas, e atuar também junto à comunidade, junto aos turistas, a vinda da Vitória para compor, a vinda dessa contratação, era para ajudar nesse planejamento de ações e realização de algumas atividades, o que for feito está no relatório dela. Para quê? Para desenvolver 2025. Né? Essa é a ideia, porque política pública a gente constrói nesse âmbito maior. Né? Não quero, né, que tenha esse pensamento assim, presunçoso, estava planejando 2025, sabia nem se ia ganhar eleição, não ia ganhar eleição, como é que faz? Porque a gente pensa, pelo menos minha forma de ver, que essas políticas públicas de estruturação de programas, elas são feitas para a administração como um todo, para o município. E aí, isso deve ser fato de reaproveitamento e continuidade, né? E, porque educação ambiental ela é indiscutível, independente da questão política em si, ela é indiscutível que precisa e é necessário. Então, aquilo que pudesse ser aproveitado do planejamento e a gestão que assumisse 2025 tivesse condições de dar continuidade, complementar, ampliar, melhorar, né? Mas a gente tinha que dar um start de qualquer sorte. E esse início de trabalho foi esse segundo semestre de 2024, com ações efetivas e planejamento. Aí, 2025 para adiante, aí sim, a gente vai ter a apresentação dos materiais produzidos, o lançamento das campanhas que foram pensadas, o trabalho efetivo com as escolas, mais efetivo não, porque já tinha, né? A continuidade do trabalho efetivo com as escolas, e assim vai. Campanhas para turista, campanhas para comunidade, campanhas específicas para São Jorge, no universo de situação que nós vamos precisar demais da participação da comunidade, em especial da comunidade enganjada. E aí a JO e a CEJO, em São Jorge, vão ser importantíssimos, como o Cavaleiro de Jorge vai ser importante. Então, aqueles movimentos organizados da comunidade, para a gente poder trabalhar em parceria em conjunto na divulgação e na realização desses eventos. Então, esse planejamento e as ações realizadas em 2024 com o objetivo de uma construção de uma realidade a partir de 2025, né? Continuada. Então, foi dentro desse aspecto, desse universo. Tanto que o relatório está aqui e ela vai poder apresentar, junto com a equipe aqui da Secretaria, se foi realizado em 2024 e o planejamento para 2025. Né? Porque agora, com o novo secretário, alguns ajustes, por óbvio, vão ser realizados. Mas a equipe, sendo a mesma, né, mantém essa base de pensamento. Então, a construção mesmo nesse 2025, né, é que se pretende que se fique. Faltou a gente divulgar o relatório, né, com antecedência também, para a gente poder consultar ele, né, agora que me atontei a isso. Já disponibiliza para a ordinária, né? Vamos disponibilizar ele, o relatório, para o pessoal poder avaliar, porque a gente tem que ver o que foi feito, né. Eu não pude pedir uma apresentação de uma hora para outra para a Vitória, né, sem planejamento, mas o relatório, da próxima vez a gente divulga com mais antecedência. Né? Mas vocês vão ter essa oportunidade de ver o que já foi feito, o que foi planejado e o que está sendo pensado vai ser desenvolvido em 2025. É bem interessante. E, por óbvio, todas as contribuições, tanto de instituições parceiras quanto de parceiros, né, de forma individual, ela é sempre bem-vinda. Né? Murilo, antes de passar a palavra para você novamente, não, vou te passar a palavra, depois eu vejo se alguém quer falar. Vai, Murilo, por favor. Mas agradeço, viu, o seu esclarecimento. E, cara, eu acho que o fundo, assim, o Fundema, é uma coisa, assim, excepcional mesmo, assim, né, que a gente tem, assim, né, de orçamento participativo, esse instrumento, assim, né, de transparência, de participação, eu gosto demais disso, assim, por isso que eu fico envolvendo aqui, palpitando, curiando, né. E daí, Ismael, aproveitar a sua presença, eu queria entender, assim, da parte da legislação, assim, né, essa parte da prestação de conta, para mim, tá ok, assim, tudo entendido. Da parte da legislação, o Fundema hoje, assim, a gente precisa ainda de fazer mais alguma coisa, assim, tipo, regulamentar ele, tem a questão da lei, né, que é lá de 2001, 2004, assim, eu sei que é uma lei que tem mais de 20 anos, se ela precisa ser revista, você acha que tem algum instrumento jurídico, assim, que precisa ser aprimorado em relação ao Fundema ainda? Você vê, Murilo,
A lei que criou o fundo, que criou o conselho e criou a Câmara Técnica de Análise do Fundo, dentro desse escopo, ela já foi criada, na época que ela foi criada, já tinha um pensamento futuro, né? Tanto que as estruturações posteriores vêm numa sistemática muito próxima a isso. Então, nesse aspecto, está ok. O que precisou ser feito e foi feito em 2018 e 2019 foi a criação do fundo dentro do orçamento. Isso estava faltando. E essa atualização foi feita, né? Salvo me engano, por motivação do João Yudi na época, né? Buscando essa formalização. A administração entendeu que realmente deveria ser feito, né? As emendas apresentadas por ele e por demais vereadores foi acatado. Então, o fundo, efetivamente, passa a compor o orçamento municipal. Compondo o orçamento municipal, passa a ter dentro do fundo os elementos de despesa que permitem o investimento de recursos que vem ao fundo, que era uma deficiência anterior. Então, hoje, o fundo está contemplado dentro do aspecto legislativo orçamentário, né, legal orçamentário, com o que ele precisa para funcionar. O que a gente precisa manter atualizado, e aí esse ano, novamente, vai precisar, é a análise da legislação orçamentária, para a gente manter, ajustar ou acrescentar programas e ações para serem realizadas com o recurso do fundo. Entendeu? Então, assim, para ele funcionar do jeito que ele tem que funcionar, tá ok. Agora, o que a gente precisa manter atualizado e sempre em discussão, né, e isso vai ser mais no meio do ano, é o orçamento para o ano que vem, onde vai aparecer o quadro de detalhamento de despesas, que é onde se permite realizar os gastos. E esse quadro é aquele que, no meio do ano, nos anos anteriores, a gente disponibiliza e discute com o Conselho. Apresenta para o Conselho, né? Apresenta e justifica. Esse ano, por exemplo, nós já estamos com algumas ações, alguns programas e ações já em consolidação no planejamento de 2022 para 23, 23 para 24, agora 24 para 25. Se a gente vê a possibilidade do acréscimo de programas e ações, a gente ajusta para mais. Se a gente vê que das ações que tem, dos programas e ações que tem, precisam ser remanejados, a gente reajusta eles. Tá? Então, o fato de eu estar lá hoje na Procuradoria não me afasta dessa discussão, pelo contrário, ele me traz próximo dela da mesma forma. Não só aqui, né, com relação ao Fundema, mas com relação aos demais fundos também, junto com a contabilidade, para dar apoio às secretarias e aos conselhos, na hora de fazer a análise e composição desse quadro de despesas, que reflete o planejamento orçamentário da secretaria e do meio ambiente local, né, que utiliza do fundo para fazer essas despesas. Mas essa preocupação, essa atenção, né, esse seu empenho sempre aí para estar conversando, é muito bacana e vai ser construtivo também nesse momento da composição da legislação orçamentária. Inclusive, é até bacana, foi disponibilizado no Condema no ano passado para aprovação, e a gente pode disponibilizar ele novamente, Felipe, para conhecimento, para quando chegar no momento correto, todo mundo já ter o conhecimento do que tem, para ver se a gente acrescenta o que a gente ajusta dentro dos programas e ações que já estão previstos aí para gastos do fundo. Então, não sei se eu respondi a contento, mas, de novo, com relação ao que existe na norma para funcionamento e aplicação de recursos do fundo, hoje está contente. Pode ser feita uma revisão da norma para trazer situações de uma visão mais moderna? Até pode, mas como a lei, especificamente do Condema, já foi feita com esse pensamento para frente, futurista, da melhor forma de aplicação, ou da forma de composição, a forma de verificação dos gastos, e levar a ter essa Câmara Técnica constituída, eu vou falar, o Fundema, daqui do município, é um dos poucos que tem uma Câmara Técnica específica para fazer essa análise preliminar, né? E isso otimiza muito e facilita muito no sentido de fiscalização, né, que o Conselho faz com relação ao investimento e gastos são feitos pelo fundo. Então, já é uma visão moderna. Então, nós teríamos que conceptualizar para criar a Câmara. Ela já tem, né? E podemos ver aí mais alguma coisa
Certo. moderna de modernização que a gente possa aplicar e a gente vai trabalhando em conjunto. Certo? Muito grato, Ismael. Eu agora também percebi, assim, sobre a condução que eu comecei de trás para frente, né? Eu comecei mais com as dúvidas, porque já tinha sido levantado esse ponto no grupo de WhatsApp que a gente tem, e aí eu falo aqui novamente, como está sendo gravado, né, para reforçar o que não estava sendo, às vezes fica no grupo de WhatsApp e não aparece aqui. Então, a gente disponibilizou o quadro para análise dos conselheiros e da sociedade, né, no grupo aberto, do Condema. E quem teve dúvida, como foi o caso do Murilo, trouxe algumas dúvidas, algumas ele trouxe aqui na gravação, na reunião mesmo, para análise desse quadro do Fundema 2024. E faltou agora dele que a gente apresentar o quadro, né? E pedir para a Alessandra colocou aí na tela. Eu acho que a gente tinha que ter começado a reunião assim, né? A gente apresentando o quadro. Agora que eu estou entendendo melhor, porque estou aprendendo também. Então, a gente tem aí a parte de saldos e a parte de despesas, né? Então, tem a linha do ICMS ecológico, a linha de repasse da prefeitura, depósito judicial e aplicação do rendimento. Alessandro, de repente dá para dar um clique ali no agosto, para ver em setembro, pode ampliar a linha para botar o valor do É só aumentar o zoom um pouquinho que ela vai. Aí, pronto. Então, ali no total de saldo, a gente tem 1.305.000, né? E somando tudo que entrou. Aí eu vou pedir ajuda aqui para a Inaene, para apresentar também junto comigo, por favor. Então, esse ICMS ecológico, a primeira linha ali foram os repasses, né? Vou deixar para você apresentar para mim, né, por favor. Então, aí a gente tem a sequência, né, de janeiro a dezembro, de repasse do ICMS ecológico. Vale observar que no mês de fevereiro, março e junho não teve esse repasse, mas foi somente por uma questão mesmo, porque esse repasse ele vem da prefeitura, a pessoa responsável lá optou por trazer junto com o repasse que eles já fazem, né, da prefeitura, que é logo a linha abaixo. Então, não teve a discriminação exata do ICMS ecológico, mas ele veio junto com o repasse da prefeitura. Então, lá no final, a gente tem o total, depois a gente recebeu o ICMS ecológico e também recebemos também o complemento, né, da prefeitura, somando aí a essa multa, né, que a gente recebeu no mês de maio e as aplicações, que são os rendimentos da conta que vai gerando normalmente, conforme a movimentação da conta, a gente tem esse valor aí também de saldo. Muito desse repasse da prefeitura também vem do ICMS ecológico, né, que a gente discutiu na Câmara. E aí, esse depósito judicial de maio, esse recurso veio de uma multa, né, e esse recurso ainda está na secretaria. O Ismael explicou que ele está sendo analisado para como que ele pode ser usado, está vendo os critérios para uso em 2025. Então, tem um recurso acumulado aí para uso desse ano, certo? Acho interessante a gente falar, a gente tem aqui a ajuda do Maurício, e o recurso do ICMS ecológico, por lei, quanto que é destinado para a educação mesmo? A porcentagem é 25%? E 15% para saúde. E para saúde. E esse percentual está sendo usado? Está sendo maior do que isso. Está sendo 32% para saúde, né? Para a educação. E uns 30% para saúde. 30% para saúde. Não, 32% na educação, uns 25% na saúde. Né? 25% na saúde. Tá. A gente tem previsto 15% para o Condema, né? Isso é uma decisão da gestão atual da prefeitura. Isso pode ser ajustado de acordo com a demanda da secretaria, né?
essa do repasse do ICMS ecológico, do repasse da prefeitura. Quando fez o ajuste do Fundema, acrescentando ele na legislação sanitária, criou-se um mecanismo de repasse de 15%, obrigatório. Na sequência, anos depois, essa obrigação dos 15% foi retirada da legislação sanitária. Então, hoje, teoricamente, a obrigação de repassar recursos do ICMS ecológico para o Fundema, ela não existe legalmente. Né? É regra geral. Contudo, tem um compromisso da administração com a Secretaria de Meio Ambiente de manter o percentual de 15%, tá? Para custear despesas imediatas que acontecem aqui, já de contratações realizadas. Por exemplo, precisa buscar água, precisa de uma diária, precisa pagar os salgados que são oferecidos nos eventos, precisa pagar o combustível, tá? São despesas picadas no curso do mês. Então, manda-se esse 15%, né? Por que ele vem separado? Porque o ICMS ecológico vem, semanalmente, é feito um repasse para o município, do ICMS geral e uma parcela ecológica. Então, como vem semanal, toda vez que cai o repasse do ICMS lá na prefeitura, eles já transferem esse pedacinho para cá, para a gente não precisar ficar pedindo lá toda hora. Então, a gente otimizou a vida financeira da secretaria com essas despesas menores assim. A despesa maior, que é contratos, pessoal, encargos, essa a gente faz um relatório no final do mês e encaminha solicitando repasse para cobrir gastos com pessoal, contratos e encargos. Então, isso vem num volume maior no final do mês para fazer os pagamentos, que aí são pagamentos mais gerais. Né? É dentro desse escopo. Tá? Por que vem separado? Só para a gente deixar claro. Poderia vir tudo junto, repasse prefeitura. Mas, dentro disso, tem esse compromisso da administração dos 15%. Às vezes, ele vem incorporado com um repasse só no final do mês, como o Neymar falou. Mas, quando, né, isso é possível fazer o semanal, ele vem semanal. E aí está acumulado. Os meses que eles estão aparecendo é porque fez a somatória das semanas e esse é o acumulado do mês. Né? Quando o repasse do final do mês ele não consegue vir completo para atender todas as nossas necessidades de despesa, né? A gente usa desse saldo para cobrir, porque a fonte, né, é a fonte própria do município para o Fundema, para cobrir as despesas que nós temos comprometidas aqui no custo mês. Então, essa diferenciação é só para a gente saber de onde vem. Agora, se a gente pegar quanto veio do ICMS ecológico para Alto Paraíso no ano de 2024? Você tem uma ideia, né? Você pegou lá? Quanto que veio? 1 milhão. Ó, efeitos práticos. Efeitos práticos, em números gerais, até vai pegar um número efetivo. Veio 1.300.000 e pouco de ICMS ecológico para o município. Nós temos um investimento no ano de 2024 de 1.300.000 e pouco. Então, podemos dizer, para efeitos práticos, que 100%, ou quase 100% do ICMS ecológico que veio para o Paraíso, em valores, veio do Fundema. Né? Isso não é uma realidade dos demais municípios, volto a dizer. Isso é uma realidade que nós temos aqui. Isso é fruto de quê? De muito trabalho, de dedicação da equipe, apoio do conselho, que é fundamental, porque está sempre motivando para a gente correr atrás. Mas isso aí é fruto do planejamento, tanto de ações quanto planejamento financeiro, aqui pela equipe do meio ambiente. Então, em números gerais, o que veio para o município, quanto é de ICMS ecológico? Ano? O anual? O anual. 1.354.060. Então, veio 1.354.000. Nós tivemos aqui 1.305.000. Então, praticamente, nós tivemos 99% do ICMS ecológico que veio, em números gerais, de ICMS ecológico que caiu na prefeitura, 99% foi transferido em valores, né, gerais, para o Fundema. Aqui a gente tem que tirar só a multa, né? Então, a gente tira a multa de 100 mil. Nós tivemos aí 95%, mais de 90%
com certeza, o valor geral de semestre ecológico veio para o Fundema. Então, isso é uma realidade, é uma conquista, e uma realidade que não é normal nos municípios de Goiânia. Poucos têm um percentual nesse patamar, e muito menos ainda os 100% do semestre ecológico vem para o meio ambiente. Então, isso é uma conquista, uma luta grande que vem aí, comunidade, equipe da secretaria, controle de gastos feitos aqui, para a gente ter segurança que o que vem para cá é realmente investido, e parabenizar a Nayane publicamente pelo serviço prestado, pela competência e a presteza dela no acompanhamento dessas despesas todas. Né? Agora me veio uma dúvida, os gastos do Fundema e da Secretaria de Meio Ambiente, está tudo demonstrado aqui, no quadro do Fundema mesmo. O fundo, Tá. ele faz a despesa Sim, então, de manutenção dessa Quer dizer que a companhia. gente usa essa computação. tá, porque poderia não ser também. Poderia ter um gasto de Secretaria de Meio Ambiente, poderia ter um gasto de Prefeitura. E Fundema. Tá tudo no... Inclusive, no quadro administrativo de despesa da prefeitura, que é dentro da prefeitura, da orçamentária, tem secretaria de meio ambiente lá. Aham. Né? Mas a gente opta em fazer para a gente movimentar o fundo aqui. Então, nós temos um fundo ativo que movimenta esse volume de recursos anos. Então, quando a gente apresenta isso fora, nós temos um fundo ativo. Uhum. Então, ele está apto a receber recursos de outras fontes, de convênio e de outras naturezas. Né? Então, o fundo movimenta por conta disso. E para a gente poder ter a clareza de apresentar aqui para o conselho, né? Então, a gente não se exime, nunca se eximiu da responsabilidade legal de trazer isso para os conselhos. Mas, digo, se fosse feita a despesa lá, isso seria apresentado de outra forma. Sim. Que era o que era feito antes. Tinha as despesas do meio ambiente, mas eram contabilizadas lá. Hoje, nós trouxemos a responsabilidade de contabilizar aqui para passar tudo que é despesa aqui de meio ambiente, passa pelo crivo do conselho. E a secretaria não tem personalidade jurídica. Né? Ela não tem, o fundo tem. Né? Então, é por isso. É até um compromisso com o pessoal do meio ambiente, para que passe pela análise pelo crivo aqui. Porque senão seriam feitos os balanceios relatórios para dar para o Tribunal de Contas, junto com as contas da prefeitura. Aí ia ficar sempre aquela interrogação que no passado existia, né? Ah, mas e como é que... É assim que é feito o gasto, né? E o hospital controle social, que além do controle social, feito pelo Conselho, também encaminhado da mesma forma com a documentação do Tribunal de Contas. Destaco aqui também, como foi citada a questão da Recicleauto, e a gente conversou na ordinária de terça-feira, que a Recicleauto se dispôs a fazer uma apresentação, né, sobre 2024 e o plano para 2025, então também vai ser convidado para apresentar numa ordinária. Vamos alinhar para a gente ter as pautas dentro de um tempo, né, que tem a da educação ambiental, tem da Recicleauto e tem já os temas já convencionais, e a gente, retomando os grupos de trabalho, vamos ter tempo para apresentar isso tudo, se não em uma, em diferentes ordinárias. Então, a gente apresentou aqui já os saldos, vamos citar um pouco aqui as despesas, só para a gente deixar gravado aqui na apresentação. Então, a gente tem os servidores comissionados, tem os servidores efetivos, os efetivos são duas funcionárias, que é a Nayara, né? Isso. E a Luana. E a Luana, a Nayara na área de fiscalização e a Luana na área de licenciamento. E tem os servidores comissionados, quase todas as mulheres, né? E Todas, né? só oito que não. Opa! Secretária E do poder feminino. Então, temos aqui uma equipe muito boa e muitas das despesas aqui apresentadas no quadro são do treinamento dessa equipe, tanto efetivo como comissionado, para uma melhor atuação nesse ano de 2025, né? Então, a maior parte das despesas estão nessa questão comissionada aqui, né? Você vê o valor de 180 mil. A maior despesa, então, é o pagamento dos funcionários. E depois a discriminação são os impostos, né? Os impostos que a gente tem aqui discriminados. Como não teve nenhuma dúvida,
apresentado sobre isso. Se alguém tiver alguma dúvida nessa tabela, está aberta aí para perguntas, tá, pessoal? Não sei se vocês querem trazer, se acham importante alguma explicação específica de algum ponto. Senão a gente pode seguir para a segunda parte, que é de contratos. Pode descer um pouquinho aí, por favor, Lívia. Então, tem aqui a prestação de contratos que a gente já citou também no início da reunião, né, que foi a Vitória, com a educação ambiental, e a partir do mês de outubro já teve a prestação de serviço de recolhimento de ossos. Esse aumento de valor de novembro para dezembro foi porque em dezembro foi pago tanto o mês de novembro quanto de dezembro, tá? O pagamento aqui é retroativo. Começou em outubro pagando setembro, novembro pagando outubro, e dezembro teve pagamento de novembro e dezembro junto. Reciclado já foi explicado sobre os valores. Então, a gente pode passar aqui para dispensas. E nesse valor de dispensas aqui está discriminado cada item. Essa confecção de crachá, quais são os crachás? Acaba que nem usou. Teve crachá, depois teve... Embaçado, sabe? Essa é a beleza da licitação. Aí você compra o melhor preço. Você compra o melhor preço. Mas a qualidade é isso aí, ó. E os que pegou só um pouquinho. O meu que pegou só pagou tudo. É porque a licitação escolhe por preço, né? Melhor preço. Nossa, inclusive, nós estamos fazendo esse começo agora. Vai estar organizando para fazer. Vai fazer de novo. Vai fazer bem feito. A turma já sabe qual que foi. Então, os crachás são os aqui da... Não, quando recebeu, da secretaria, né? Foi apagando depois. Foi apagando, né? Quem Não, chegou aí, chegou bom. Só que aí, com o passar do tempo, ela foi ficando assim. Mas ficou bem certinho. Tá, assim, o meu não foi nada, não. Tá tudo errado. Toda a Nayara, né, que me mostrou também, não dá pra ver não. Legal. Acho que outros gastos de fornecimento Marmitex, esse também foi um pouco maior, né? Esse Marmitex. Marmitex refeição. Isso. Marmitex refeição. Via de regra, a gente dá apoio em algumas situações de evento, que vem pessoal de fora. Contudo, no período do incêndio, no período de combate, nós demos apoio à equipe que estava lá na base, na UNB. Então, a gente teve que dar esse apoio para eles lá, porque vocês lembram como é que foi complicada a questão de alimentação, toda a parte de manutenção do pessoal lá, alimentação, água, né? Então, dentro do que a gente conseguiu apoiar naquele momento, Sim. foi com a disponibilização da alimentação. Sim. Isso aí... Os meses mais críticos, então, foi aqui em outubro e novembro, né? Tá. Isso aqui ainda daqui, quer ver? Mês-dia, começa com... Aqui é dezembro, novembro, outubro. Isso aqui, ó, daqui de julho vem pessoal de bom... Aqui é maio. Maio, junho. Aqui quando vem junho, julho, quando vem pessoal bombeiro, aí apoio ao pessoal do próprio IBAMA, quando vem de lá para fazer os treinamentos, seleção de pessoal, não sei o quê, a gente cobra, a gente dá o suporte para eles. Aí vem. E aí vem o período mais crítico, porque aí veio ser distribuído e paga o custo, conforme a gente foi tendo condição de ir pagando, liquidando tudo. Isso aqui não é apoio de licenciamento? Não é licitação? Licitação. Tudo é licitação. Tá, então dá para fazer... Essa licitação é feita com antecedência? Sim, é anual. Aí vem a previsão de quantitativo de alimentação.
Tanto a alimentação por quilo quanto por Marmitex. Tá. Vai ter um quantitativo Fica, X. fica previsto um valor que possa ser usado, porque não tem como saber quanto que vai ser usado. Aí tem uma previsão. Tá. Nessa situação, nossa previsão estourou. O que aconteceu? Fizemos uma suplementação. Tá. Né? E aditivamos. Aham. Aí nos permitiu pagar dentro do que a gente conseguia. Porque o aditivo também tem um limite, ele não é. Uhum. Então, tem um limite, nós somos até o limite. E aí, para conseguir efetivamente pagar tudo que a gente pegou nesses meses aqui, a gente também distribuiu. Se for necessário ter mais um destrinchamento, um detalhamento a mais desses gastos, tem disponibilizado isso tudo. Tudo que saiu do Fundema é precedido ou de procedimento licitatório ou com relação a pessoal, que ele também tem as normas específicas para gasto com pessoal. Certo. Mas nada aí é feito sem o procedimento anterior. Nem se for esse gasto aqui da primeira linha, esse semestre ecológico. Até esse... Aqui entrava. Sim, tudo, até eles se esse somam, gasto... eles se somam para pagar as despesas míntimas. Tá. Eles se somam para Sim. pagar as despesas míntimas. Ok. No mais, deixa eu ver aqui... Os aluguéis, né? Que a gente Os tinha aluguéis conversado, são um apoio às brigadas, as né? brigadas, ao bombeiro. Esse ano, possivelmente, bombeiro termine a obra deles, então a gente não vai ter essa despesa. E a aliança tem esse compromisso de eles custearem lá, dar uma ajustada na questão do contrato dos meninos, para eles poderem ter uma base aqui, ou a SEMAI disponibiliza a base, ou ajusta o contrato para a aliança poder disponibilizar. Aí, É porque eles levam em consideração, por Aham. exemplo, a vinda dos meninos para cá, com a remuneração e tal, com o que passa para a aliança, de uma outra cidade pequena de Goiás. Que aluguel é R$300, a R$500, você aluga uma casa, R$600. Aqui é R$2.000 e tantos no aluguel para aquele tanto de gente que precisa, equipamento, veículo, não sei o quê. Então é fora do padrão da realidade. E se eles não dão um apoio, os meninos ficam mal assistidos. Mal assistidos se desmobilizam, os meninos querem ficar, você não consegue colocar o pessoal. no Mas caso, isso não foi por curiosidade, foi uma solicitação da SEMAD para Tá. ter a Brigada da Aliança aqui, um apoio da Isso, Prefeitura. uma conversa com eles e o pessoal da Aliança formalizou o pedido de apoio. Então, para os meninos desistir. Então isso aqui é interessante, porque já entra naquela questão da gestão compartilhada do... Aí uma parte do nosso apoio, inclusive, isso foi colocado. Aí a SEMAI falou, não, tudo bem, isso aí é um apoio e tal, mas a gente pode rever isso com a Aliança para cobrir por lá, vocês não precisam de preço. Fantástico. Faça, pelo amor de Deus. Porque como é uma brigada privada, não quer dizer que eles tenham previsto a atuação deles em Alto Paraíso. Exato. Para geral, ter, tem que para ter um partes. apoio. Isso. Então, na contratação da Brigada da Aliança pela SEMAD, não está previsto Não. um aluguel aqui em não. Alto Paraíso. Aí a gente teve que dar apoio se os meninos desistirem. Tá. Aí agora vai ser revisto para 2025 essa situação deles aí, a contratação e tal, para poder ter um reforço específico para eles terem condições de estar aqui. Guerra Ronca, eles têm uma equipe semelhante. Os passeios da alugam lá é melhor do que o que tinha aqui, de Mais barato. um terço do valor, ou menos. E a gente mantém só o do prédio povo. E vai ficar do pré-fogo do IBAMA, porque eles precisam fazer o alojamento deles. O IBAMA, que também é federal, também não arca com esse custo também, aí depende das prefeituras. Né? Se não der apoio, Sim. eles não vêm. Tá. Bombeiro, que é do Estado, se eles não der apoio, eles não vêm. Certo. E aqui, pessoal, só para deixar mais claro que o aluguel, tem aqui aluguel bombeiros e aditivo de aluguel. Bombeiros foi uma extensão do aluguel por metade de um mês que não estava previsto. Então, eles ficaram 15 dias a mais por solicitação de bombeiros, então teve esse aditivo de R$ 1.100 aqui. E outro, então, aqui material de elétrica, que está discriminado aqui de dezembro, vai ser uma revisão da infraestrutura aqui da Casa de Conselhos, né, para poder tanto ter uso melhor da elétrica aqui do espaço, como também um aprimoramento da transmissão de reuniões, né, a gente vai ter instalação de televisão e outros equipamentos para poder melhorar a transmissão de reuniões e o uso aqui do espaço pela Secretaria. Né? Aí está a aquisição dos itens do material elétrico, porque a mão de obra para fazer é da Prefeitura. Pronto. Então, é a equipe da Prefeitura que vai instalar. Por isso que tem só a aquisição
do material, porque barateia as coisas. Se a gente achar uma empresa para fazer mão de obra e material, o custo seria muito elevado. Né? Então, a gente otimiza os gastos comprando material e a nossa equipe fazendo. E isso vai ser realizado agora nos próximos Sim. meses de 2025. Pronto, pessoal, da minha parte aqui, não sei se... Só aqui a questão de combustível, tem uma variação, né? Tem meses que é menor, tem meses que é maior, e isso aqui é relacionado a maior quantidade de viagens. Exato, basicamente isso. Por quê? Porque tem os nossos deslocamentos externos e internos. Uhum. Então, é São Jorge, zona rural, então, do lado de São Jorge, do lado do Sertão, do lado do assentamento, para Teresina, viagens na região, e viagens mais longas, que é, em regra, Brasília e Goiânia, esse fluxo vai refletir aí nos gastos. A secretaria não tem carro próprio, né? Está sendo usado o carro do Secretário. Agora tá bom, pô, de caminhonete, cara, tão padrão agora. Bom, pessoal, já meio-dia, não sei se é dos conselheiros presentes ou então participantes, alguém tem alguma dúvida da prestação de contas? Então, sem dúvidas, a gente pode... Eu faço o agradecimento aqui a cada um dos presentes, obrigado pelos esclarecimentos. E a previsão agora para 2025 é a gente ter essa câmara técnica ativa. A gente conversou e vai ficar no... Deixa eu ver como que a gente... Eu só pedir licença que eu tenho que ir Sim. as crianças. Tá ok. Mas aí precisando, vocês podem chamar quando tiver. Tá ok. Muito obrigado pela presença. Até mais, vem. Então, a gente vai ficar a câmara climática a cada 2 meses acessando o quadro de despesa do Fundema. Se tiver algumas dúvidas, a gente acessa a NAM e toda a equipe. E a cada 6 meses, uma prestação de contas. E também vamos, então, aqui, a ideia também disponibilizar o quadro o orçamento de 2025. Então, vai ser esse o planejamento da Câmara Temática, tá ok? Tem a gente marcando reuniões, o Luiz é presidente, a gente marcando reuniões, eu estou como vice-presidente, vou ajudar o Luiz, então o Pedro como secretário executivo, a gente mudando o planejamento, se tiver alguma reunião a par do que foi previsto aqui, a gente comunica também, tá certo? Valeu, Fê. Então, ficamos à disposição aqui, como eu como presidente do Condema e também como vice-presidente da Câmara Temática. Os conselheiros quiserem trazer alguma demanda para a gente, alguma sugestão, estamos abertos a isso. Só falta a gente saber se for uma prova ou uma prova agora, né? Tem que constar em ata. Então, é isso aí, pessoal. Se manifestem, por favor. Ô, Fê, eu quero te parabenizar aí pela condução, viu? Muito bom. Agradecer aí o espaço de fala, mesmo sendo conselheiro aí, poder estar contribuindo, agradeço muito. E agradecer ao Ismael também, atenção aí, paciência de sempre, aí poder explicar as coisas e tudo. E levar sempre tudo numa boa, né? Que eu pergunto mesmo assim, não querendo ofender ninguém, querendo duvidar de ninguém, mas eu acho que é o nosso papel aqui mesmo, né? Tá discutindo e no intuito de contribuir aí. E eu estou vendo muitas melhorias no Fundema e eu fico muito feliz por isso, sim, né? Acompanho já tem um tempo. E que vem aí muitas outras melhorias aí, desejo um bom ano aí de trabalho aí, né, para todos, tudo flua bem, muito agradecido, viu, pela oportunidade de participar. Obrigado, meu Deus. Como que a gente faz? Então, a gente pede aqui... Os conselheiros seriam a Jamile, né, que é suplente, a Inai, a Thay também, e o Pedro, os que estão online, né, e tu, eu, Luiz. Se os conselheiros lá, aí vamos fazer igual lá no Senado, né? Quem concorda, permanece como está. Dessa forma, tem que pedir alguém que discorda. Senão, isso, então fica aqui apresentado, quem discorda, por favor, se manifeste. A Thay já respondeu no chat também que tudo certo. A Inai já deu joinha também, a Jamile também.
Pedro está por aí? Ok, Pedro deu joinha ok. também. Então, todos já se manifestaram. Sim. Beleza, pessoal. Obrigado aí pela participação. Temos aqui para encerrar essa extraordinária. Bom dia para todos.